Então, o nosso artigo é uma análise dos parâmetros de funcionamento na furação de chapas. Os alunos são o Hélio e o Matheus. Né? O nosso artigo é basicamente um resumo das principais características do processo de funcionamento, tais como as regiões de corte e também os cálculos de força e de folga para o corte com pulsão. Bom, falando sobre as etapas do processo, primeiro eu gostaria de destacar os itens a serem utilizados. A gente vai ter um pulsão, onde a expulsão vai aplicar força, a chapa com sua espessura e a matriz onde se coloca a chapa em cima, né? Vamos ter a folga do processo, onde vai ser explicado durante a apresentação do artigo, e outros detalhes que a gente vai explicar, como a zona de cisalhamento, a zona de ruptura. Então, primeiro, o pulsão ele aplica uma força sobre a chapa, e quando ele aplicar a força, primeiro a gente vai ter uma deformação elástica, e após a deformação elástica, surge-se então a deformação plástica. Aí, quando é obtida a tensão de cisalhamento máxima, é, o, o material ele vai começar a apresentar uma zona abrilhantada, em que essa área que foi tensionada, na verdade que essa área onde foi essa tensão máxima, vai iniciar o processo do corte, né? E esse processo do corte vai apresentar uma aparência brilhantada. Aí depois começa a nucleação, né? O início da nucleação de trincas, até a ruptura final do processo, como está destacado aqui, uma ruptura, né? Então, depois, quais são as principais partes dessa peça que foi cisalhada? A gente tem uma zona de arredondamento. Essa zona de arredondamento, ela corresponde à deformação elastoplástico, que é a primeira etapa que eu destaquei lá, que vai primeiro para a elástica, depois a plástica. E é formado pelo escoamento do material quando ele é pressionado pela punção, igual eu falei anteriormente. A B, o B, a zona cisalhada, ela apresenta uma superfície vertical. E a C é a zona fraturada, que vai apresentar uma zona, uma aparência rugosa. E no D a gente tem a rebarba. Forças de corte. Então, é, o, os valores de corte eles apresentam valores elevados, devido principalmente ao encruamento do material durante a deformação plástica. Mesmo em materiais mais finos, ele vai apresentar forças elevadas. Para um cálculo de uma força de corte, primeiro a gente vai precisar da tensão de cisalhamento vezes a área a ser cisalhada. Para descobrir a área a ser cisalhada, a gente vai precisar do perímetro ou comprimento da aresta de corte. Aqui a gente tem uma foto de um perímetro aqui, só para dar exemplificar. E o S vai ser a espessura da chapa, em milímetros também. Caso a razão entre o diâmetro do pulsão, o diâmetro do punção e a espessura da chapa seja maior que 2, a gente vai ter que a tensão de cisalhamento vai ser 0,8 vezes o Rm, que é a tensão de ruptura do material em megapascal. Caso a gente tenha uma alternativa aí para redução das forças de corte, pode ser usado um punção com ângulo, um punção angulado. Esse punção angulado a gente vai conseguir obter uma força menor, como está destacado aqui nesse gráfico, onde a gente tem um punção com chanfro, destacando uma força muito menor do que um punção reto. Então, na introdução do artigo, o autor traz dois exemplos desses processos e características. O primeiro ele fala entre a folga entre pulsão e matriz,
no funcionamento de chapas finas. Então, o que é a folga? É o W ali da figura. Então, você tem o D minúsculo como pulsão, o D maiúsculo é o furo da matriz, e o W é a diferença entre a matriz e o pulsão. Ele diz que essa diferença tem que ser bem dimensionada, porque caso não seja bem dimensionada, vai ter um desgaste excessivo das ferramentas, que é o pulsão e a matriz, ou o surgimento de microtrincas, ou também a formação de rebarbas na peça. Então, o segundo exemplo que o autor traz é do funcionamento de chapas grossas. O defeito que ele chama é conicidade. O que é o defeito? O diâmetro do furo inicial é menor que o diâmetro do furo final. Isso ocorre também pelo mau dimensionamento da folga entre o pulsão e a matriz. Então, sobre o dimensionamento da folga, né? Dimensionamento ideal da folga para o funcionamento. Como a gente vê ali a figura que a gente já viu anteriormente, o D minúsculo é o diâmetro do pulsão, o D maiúsculo o diâmetro do furo da matriz e o W é a diferença entre os dois, que é a folga. Não existe um valor de consenso entre todos os autores, e enfim. Mas existem alguns valores que podem ser seguidos. Por exemplo, segundo Boff e Schaeffer, o dimensionamento ideal dessa folga fica entre 5% e 10% da espessura da chapa. Segundo ASME, esse dimensionamento ficaria entre 3% a 12,5% da espessura da chapa. Como a gente pode ver na outra figura ali do lado, a figura 9 ali, mostra também alguns valores para dimensionamento de folga. Então, o que está em azul é para o funcionamento convencional e o que está em vermelho é para funcionamento de precisão. Então, existem basicamente 3 tipos de folga. A folga ideal, a folga menor, em que vai haver um esforço excessivo da ferramenta, que vai estar pressionando o pulsão, e a folga maior, que vai gerar a rebarba no material a ser cortado. Então, para comprovar a formação de rebarba devido a uma maior folga no corte com pulsão, foi feito um estudo. Foi utilizada uma chapa de aço A36 de 12,7 milímetros e um pulsão de aço D2 de 18 milímetros de diâmetro, a chapa 12,7 de espessura, e foi feito, como vocês podem ver ali, com folgas de 3% da espessura da chapa, 8% da espessura da chapa, 13% da espessura da chapa e 18% da espessura da chapa. O resultado que vocês veem em azul é a zona cisalhante, que é uma zona mais brilhante da chapa, e em vermelho a zona de ruptura, que é uma zona mais rugosa. Tem um aspecto mais rugoso, então mais um aspecto de rebarba. Então, como você pode ver, quando essa folga é menor, a zona cisalhante é maior. Então tem um aspecto mais brilhante a chapa. E quando a folga é maior, a zona de ruptura é maior. Então, que tem um aspecto mais rugoso e um aspecto de rebarba. E o aspecto do corte, ele também tem relação com a velocidade de estampagem. Então, velocidades menores favorecem superfícies cisalhadas, aquelas superfícies que têm aspecto brilhante. Então, quanto menor for a velocidade, melhor vai ser o aspecto do corte. Então, como dá para ver ali, ó, a camada polida é maior quando a velocidade é menor. E a camada fraturada é maior quando a velocidade é maior. Então, como conclusão, o artigo apresentou uma breve revisão sobre o processo de funcionamento, as principais características que estão relacionadas com a qualidade do produto final, que são basicamente as forças, cálculos de força do funcionamento e também as folgas entre pulsão e matriz.